Bom dia, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesta manhã. Hoje nós iremos entrar no livro de Ezequiel, no capítulo 41, para darmos continuidade à nossa leitura bíblica, que fala sobre as medições do templo, amém? Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 41, no versículo 1. Levou-me então ao templo e mediu os pilares, sendo que a largura era de 6 covados de um lado e 6 covados do outro, a qual era a largura do tabernáculo. A largura da porta era 10 covados e os lados da porta de 5 covados de um lado e 5 de outro. Mediu também o seu comprimento, 40 covados de largura e 20 de covados. No versículo 2, irmãos. No versículo 3, ele passou para o interior e mediu cada pilar da porta, 2 covados, a porta 6 covados e a largura de entrada 7 covados. Irmãos, nós estamos falando de uma medição de um templo, né? A aparência sólida da altura dos pilares revela a força e a magnificência do templo. 6 é usado por uma razão, por indicar o número do homem e diz respeito às palavras de Cristo. A largura da porta era de 10 covados, refere-se à porta que conduzia do lugar santo, que tinha uma largura de 4,57 metros. Isso, mais uma vez, diz respeito a Jesus como a porta. O lugar santo tinha um comprimento de 18 metros. Essas eram as mesmas dimensões do templo de Salomão. No versículo 13, passou para o interior e mediu cada pilar da porta 2 covados, a porta 6 covados e a largura da entrada 7 covados. A frase "ele passou para o interior" fala de um lugar santíssimo que estava localizado imediatamente atrás do lugar santo. Ninguém, exceto os sumos sacerdotes, podia entrar no lugar santo. Isso apenas uma vez ao ano. Portanto, Cristo entrou sozinho, deixando Ezequiel do lado de fora. A altura da porta é de 6 covados. Isso se refere a Cristo com a porta para a salvação. Ou seja, a via da entrada do homem a Deus, visto que 6 é o número do homem, a largura da porta 7 covados, que retrata a salvação perfeita de Deus em Cristo, e o número de Deus sendo 7, que fala da perfeição, irmãos. Isso quer dizer que o número 7 é o número da perfeição. Amém? No versículo 4, mediu também o seu comprimento 20 covados e a largura 20 covados diante do templo e me disse: este é o santo dos deuses. Versículo 5, depois mediu a parede da casa, 6 covados e a largura das câmeras laterais, 4 covados em volta de toda a casa. Versículo 6, e as câmaras eram laterais e estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia retrâncias na parede da casa ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nela e não fossem introduzidas na parede da casa. Versículo 7, não havia maior largura em volta das câmaras laterais para cima, porque o caracol da casa subia como ao redor da casa, e por isso a casa tinha mais largura para cima e da câmara baixa e subia mais alta pelo do meio. A largura da parede, irmãos, do primeiro piso era de 2,30 metros, enquanto diminuía para 1,83 metros no segundo piso, e assim sucessivamente, né? E olhei para as alturas da casa ao redor, os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 covados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 covados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto à casa. Versículo 10. E entre as câmaras havia larguras de 20 covados por todos os lados ao redor da casa. Versículo 11. As entradas da câmara lateral estavam voltadas para o espaço vazio. Uma entra para o caminho do norte e a outra para o caminho do sul. E a largura do espaço vazio era de 5 covados por todos os redor. Versículo 12. E o edifício que estava diante do espaço aberto do lado do ocidente era de 70 covados de largura, e a parede do edifício de 5 covados, a largura ao redor e de 90 covados o seu comprimento. Versículo 13. Então mediu a casa 100 covados de comprimento, e o espaço aberto do edifício, bem como as paredes em 100 covados de comprimentos. Versículo 14. A largura de frente para a casa do espaço aberto para o oriente era de 100 covados, de uma e de outra parte.
15, versículo 15, e mediu também o comprimento do edifício que estava diante do espaço aberto, que havia deles as câmaras, galerias, de um e de outro lado, sem covados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Versículo 16, que fala sobre os detalhes sobre o interior do templo. Os umbrais das janelas estreitas e as galerias nos 3 andares em redor dos 3 lefrontes ou umbral estavam cobertas de madeira em redor desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas em cima das portas e até na casa, na sua parte de dentro, e de fora e por toda a parede em redor, por dentro e por fora tomou as medidas. No versículo 18, e foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim. Cada querubim tinha 2 rostos. Irmãos, aqui no versículo 18, como o templo de Salomão, o revestimento da madeira estava adornado com desenhos artísticos de querubins. Querubins e palmeiras, perdão. As palmeiras se alternavam com os querubins, como a madeira indicava a humanidade de Cristo. No mesmo modo, os querubins indicavam sua santidade. As palmeiras indicavam o fato de que a maldição da terra e do homem havia sido tirada, com a harmonia agora prevalecendo, tipificando o repouso. No versículo 19, e um rosto do homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto do leãozinho para a palmeira de um lado, do outro. Assim foi feito por toda a casa ao redor. Desde o chão até, no versículo 20, desde o chão até a parte de cima da entrada, estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Versículo 21, as ombreiras do templo eram dadas e nas quadradas, e na parte da frente do santuário a aparência de uma como a aparência da outra. No versículo 21, eles falam que eram quadradas, o que significa o evangelho quadruplo de Jesus Cristo, a salvação pelo sangue, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina e a segunda vinda de Cristo. Tudo isso, então, na era do reino, era realidades, portanto, a aparência de um é como a aparência do outro. Versículo 22. A altura do seu altar de madeira era de 3 covados e o seu comprimento de 2 covados. E tinha os seus cantos e os seus fundamentos, e as suas paredes eram de madeira, e me disse: esta é a mesa que está diante da face do Senhor. Versículo 23. E o templo e o santuário tinham 2 portas. Em cada porta havia 2 batentes que viraram aos 2 batentes para uma porta e 2 batentes para outra. E nas portas do templo foram lavradas querubins e palmeiras, assim como estavam feitos nas paredes. E havia uma grossa trave de madeira sobre a parte dianteira do vestíbulo, por fora. Versículo 26. E havia janelas estreitas e palmeiras de outro lado, pelos lados do vestíbulo e também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Irmãos, no versículo 22, esse é um altar-sacrifício, estava situado no centro quadrado de 100 quadrados diante do templo, mais o altar do incenso. Está no lugar santo, imediatamente diante do lugar santíssimo, exatamente onde ficava o tabernáculo do templo de Salomão. No versículo 23, essas portas davam entrada ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Como o templo de Salomão também representava a futura era do reino, do mesmo modo, esse templo, que é da era do reino, tem os mesmos símbolos. Eles representam a santidade e a harmonia. No versículo 26, irmãos, o templo de Salomão era grandemente decorado com ouro, enquanto isso não está presente no templo do reino, porque Cristo, a quem o outro representava, agora está presente. Portanto, o ouro já não é necessário. A implicação é esta: a abundância de ouro fez com que o templo de Salomão se tornasse formoso. No entanto, o brilho de Cristo será tão mais intenso do que o brilho do mero ouro, que mesmo que o ouro existisse presente, seria obscurecido pela glória do Senhor. Amém? Que o brilho do Senhor não se compara a nenhum brilho que existe na terra. O brilho do Senhor é extremo, é o nosso brilho. Amém?
Que essa palavra chegue ao coração de cada um de vocês, que vocês possam ser abençoados e que nós possamos dar continuidade mais e mais na palavra de Deus, essa leitura abençoada, que Deus possa abençoar cada um de nós. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam se inscrever nesse canal, que vocês possam compartilhar e que vocês possam ser edificados a cada dia com essa leitura bíblica, amém?